Eu sempre fui de família religiosa. Meu pai é pastor e, vamos dizer assim, no cristianismo e no evangelho a gente fala que isso é consequência dos nossos pecados. Então eu ainda não achei uma saída, uma resposta se tipo isso daí é Deus, se é o diabo ou se é culpa daquilo que eu fiz no passado. A resposta você já achou, você só não quis acreditar nela. Aquilo que eu vivi, com meus pais e que eu cresci, né, foi que você cometeu um pecado, você vai pagar por aquilo. Então pra você Jesus morreu em vão, só de curiosidade. Não, Jesus não morreu em vão. Aí, se ele pagou, você vai pagar de novo? Só uma curiosidade. Não vou pagar de novo. Mas tá pagando? E acredita que tem que pagar. E quão disposto você tá pra questionar a sua fé? Quão disposto eu tô? Eu tô 100% disposto. E você já perguntou pra Deus se ele tem alguma coisa a ver com isso? Não perguntei porque, olhando hoje, eu acho que Jesus não tem nada a ver com isso. Então você não perguntou pra Deus, você acha que foi ele. Você não se relaciona com Deus. Você se relaciona com o que as pessoas disseram dele. Sim. Então eu prefiro que, antes de vir falar comigo, você volte e converse com o seu Deus. Aí se ele não te falar nada, aí a gente continua. Porque eu suponho que ele não tenha nada a ver com isso. Eu suponho, inclusive, que ele nem se importa com o que você fez quando você era magro. Elton, em 2022 eu tive um câncer de testículo. Em 2023 eu tive um câncer, uma metástase de abdômen, né, decorrente do câncer de testículo. E, consequentemente, eu comecei a engordar sem parar. Não consegui mais ter disposição para nada. E o caminho que eu tô tentando recorrer agora seria fazer a bariátrica, que é o caminho mais rápido, né? Vamos dizer assim. Mas, pelo que eu vejo dos conteúdos aqui, do que é gravado, eu vejo que não vai resolver eu fazer uma bariátrica. Não vai resolver para emagrecer, não vai resolver para continuar magro ou não vai resolver para te dar a vida que você quer. Seria os três. Tá bom? Para emagrecer talvez até funcione, tá? Por um tempo. Por um tempo. Talvez não funcione para você continuar magro. E esse é o grande desafio, porque tem gente que não pode ser magro. Sim. Você já foi magro? Já. Foi bom? Sim. E por que foi ruim? Porque foi ruim eu engordar? Porque foi bom ser magro. Mais uma estética e também porque, vamos dizer assim, eu era moleque novo e era muito cobiçado por mulheres. E me sentia bem desse jeito. Você se sentia bem ou não se sentia bem? Me sentia bem. E o que você fez de errado ou de ruim por ser tão cobiçado que foi tão ruim? O que eu fiz de errado, eu também não tenho essa resposta. E você quer ser magro e cobiçado de novo? Não, eu quero ser só magro mesmo. E qual é o problema de ser cobiçado? Você é casado? Sou casado. Ah, ok. Tenho uma filha de 4 anos. Sua mulher te cobiça? Eu não sei. É uma boa pergunta pra fazer pra ela, né? Sim. E você quer que ela te cobice? Sim. Sim, e o que bagunça muito a minha cabeça com tudo isso é que, tipo, eu sempre fui de família religiosa. Meu pai é pastor e, vamos dizer assim, no cristianismo e no evangelho a gente fala que isso é consequência dos nossos pecados, certo? Então, eu ainda não achei uma saída, uma resposta se, tipo, isso daí é Deus, se é o diabo ou se é culpa daquilo que eu fiz no passado. A resposta você já achou, você só não quis acreditar nela. Uhum. Por que teria sido Deus? Porque aquilo que eu vivi, com meus pais e que eu cresci, né, foi que você cometeu um pecado, você vai pagar por aquilo. Então pra você Jesus morreu em vão, só de curiosidade. Não, Jesus não morreu em vão. Aí, se ele pagou, você vai pagar de novo? Só uma curiosidade. Não vou pagar de novo. Mas tá pagando? E acredita que tem que pagar? Sim. Você acha que se você ficar magro e for cobiçado de novo, você vai fazer o que você fez? Acredito que não. Tá. E qual o problema de ser magro hoje? Que eu não consigo ser magro. Não consigo, não quero, não posso. Porque ao longo de um câncer eu desenvolvi também uma trombose na perna. Perna esquerda. E
Qualquer esforço que eu faço além do normal, tipo, eu já fui militar, já corria muito, pagava muita flexão, sempre tive uma vida muito certinha. Era um cara fisicamente ok. E hoje eu não consigo mais fazer isso. Eu sempre morei em Jacareí. E eu ia de Jacareí até São José dos Campos todo dia de bicicleta e voltava do quartel. E hoje eu não consigo nem subir numa bicicleta. E quão disposto você está para questionar a sua fé? Quanto disposto eu tô? Uhum. Eu tô 100% disposto. E você já perguntou para Deus se ele tem alguma coisa a ver com isso? Não perguntei porque, olhando hoje, eu acho que Jesus não tem nada a ver com isso. Então você não perguntou para Deus, você acha que foi ele? Você não se relaciona com Deus. Você se relaciona com o que as pessoas disseram dele. Sim. Então eu prefiro que, antes de vir falar comigo, você volte e converse com o seu Deus. Aí se ele não te falar nada, aí a gente continua. Porque eu suponho que ele não tenha nada a ver com isso. Eu suponho, inclusive, que ele nem se importa com o que você fez quando você era magro. Você está tentando se punir para se adequar na fé do seu pai, na exigência do seu pai, na expectativa do seu pai. Só que nenhuma dessas punições estão funcionando. Você teve um câncer justamente no testículo. E não funcionou. Você ainda fez o que você acha errado ter feito. Só que é só você que acha errado. Se o critério é agradar a Deus, eu confesso que eu não me importo de você ter que agradar a Deus, querer agradar a Deus ou tentar agradar a Deus. O que me preocupa é você precisar de um humano para te dizer se Deus está feliz ou não com você. Ou você decide se relacionar com Deus ou para de se relacionar com essas pessoas com a justificativa ou a narrativa de que é um relacionamento com Deus. Porque Deus está de fora da história aqui. Conversa com seu Deus, depois a gente continua. É aí que eu digo. Leve o seu problema para Deus se você acha que o problema é dele ou é com ele. Se ele não resolver, aí você traz. Real. Porque essa fé que você carrega aí nem sua é. Hoje, conhecendo um pouco do que eu tenho vivido aqui dentro da... Posso falar dentro da empresa? Fala da aliança. Dentro da aliança, eu vejo que algo de errado está acontecendo com a minha vida. Pelo seu tamanho, nem precisava estar aqui dentro para ver, né? Mas... Sim. Hoje eu vejo que tudo que aconteceu na vida do meu pai acontece na minha vida. E eu tô tentando achar um porquê que isso tá acontecendo. Até mesmo um tempo atrás pegaram o meu carro, né, o oficial de justiça na porta do meu serviço, e foi exatamente o que o meu pai viveu. Então tudo que ele viveu na vida, eu vivi também. Você já rodou algum protocolo de dependência emocional com seu pai? Não. Esse é o problema de quem vê o conteúdo, acha que entendeu, vê o conteúdo, mas não aplica. A única parte errada na sua fala é de que tudo o que aconteceu na vida do seu pai também está acontecendo contigo. Não é tudo, tá? Muitas coisas que aconteceram na vida do seu pai, você inconscientemente e ou conscientemente repete na sua vida para uma utilidade inconsciente naquela relação. Aí precisa saber se você quer poupar ou punir seu pai. Precisa saber se você quer aproximar ou afastar seu pai. Mas com certeza tem uma dependência emocional com teu pai aí. Sim. Resta saber se é na forma ativa ou na forma passiva, se é como vítima, como vingador ou como narcisista. Geralmente é fácil um pastor assumir a posição de controlador narcisista dentro de casa. Mesmo que na igreja ele seja um homem doce, um homem flexível, muitas vezes em casa ele acaba sendo um pouco mais rude, um pouco mais duro. E aí resta a gente entender qual padrão você está desenvolvendo com seu pai. Imagino que você esteja punindo-o para confrontar as mensagens dele lá do púlpito. E aí você tem um problema. Você não segue direito nem a Bíblia e nem a permissão. Porque quando você fala
de Jesus e eu te faço perguntas, você não sabe responder. Quando você fala da aliança divergente, eu te pergunto do protocolo, você não sabe responder. Você não está fazendo nenhuma coisa e nem outra, porque você está tentando manter seu problema. Certo. A pergunta é, o que acontece com o seu pai ou com a sua relação com o seu pai se você não tiver os problemas que você tem? Porque tem gente que me assiste, que acha que eu tô aqui para atacar os pais. Não tô aqui para atacar os pais. Eles serão responsabilizados por aquilo que eles eram responsáveis. Só que hoje seu pai não é responsável por mais nada. É muito fácil você falar que você está repetindo o padrão do seu pai. Só que você só repete quando é a primeira vez. Só que você só repete o padrão de alguém quando é a primeira vez. Depois, você está repetindo o seu padrão. Para de punir seu pai, cara. Aproveitando esse gancho, o meu pai, que eu falo que eu repito o padrão, ele é o meu padrasto. Ok. E o meu pai biológico, se você pegar no contexto geral, não era nem para mim ter nascido, porque minha mãe ficou grávida de uma menina e meu pai não quis essa criança, bateu na minha mãe, chutou minha mãe até minha mãe perder a criança. Uhum. E o meu pai fez o mesmo comigo. Não, ele não fez mesmo com você, ele fez mesmo com a sua mãe quando ela estava grávida. Com a minha mãe quando ela estava grávida. E tentou também que minha mãe tivesse um aborto, que minha mãe não tivesse eu. Você acha que isso eu tô tentando fazer também para punir o meu pai biológico, alguma coisa do tipo? Esses câncer que eu tenho para provar alguma coisa? A gente sempre trabalha com registro e utilidade. Como é que você sabe que seu pai bateu na sua mãe? Ele te contou? Minha mãe conta. Minha mãe e a família dela toda. Como é que você sabe que o seu pai batia na sua mãe quando ela estava grávida da sua irmã que nem nasceu? Como que você sabe? Por contos. Pessoas contaram. E por que as pessoas contaram isso pra você, você sabe? Não sei também. E por que as pessoas te contaram isso? Não sei porque minha mãe me contou e não sei porque também a família dela me contou. Tem coragem de perguntar pra ela? Nunca tive. Porque muitas vezes a gente carrega registros que a gente não pode desfazer, a gente não pode questionar, e aí resta dar uma utilidade para aquilo. Minha mãe me contou isso quando eu conheci meu pai, quando eu fiz 20 anos, no dia que eu fiz 20 anos, ele foi lá na porta do CTA, que era para ele levar um papel que era uma pensão uma baixa na pensão, né, que ele não era mais obrigado a pagar a pensão para mim. Foi o dia que eu conheci ele, que ele já chegou com um papel lá, e minha mãe sabendo dessa história, minha mãe ficou totalmente revoltada e contou tudo o que tinha acontecido, né? Porque na cabeça dela ele ia chegar lá para contar uma história e tentar se aproximar de mim depois de 20 anos, né? Ou tentar contar outra parte da história. Também. Que nem eu, nem você sabemos qual é. E que nem eu, nem você sabemos se a outra parte que você tem é verdade, é toda a verdade, ou se é toda a verdade. Você está com um registro e você está dando uma utilidade para ele, só que esse registro ele está incompleto e talvez ele nem seja tão verdadeiro. Não estou menosprezando ou descartando o que possivelmente sua mãe tenha passado. Sim. Só que quem passou foi ela, por conta das escolhas que ela fez. Quando você diz, eu nem sei se era para eu ter nascido. Lá dentro a gente não sabe de nada, irmão. O problema é o que a gente descobre depois que sai. E aí você recebe essa informação aos 20 anos de idade. Como era a sua vida antes dessa informação? Antes de conhecer meu pai? Uma vida tranquila, porque pra mim ele não fazia parte de nada da minha vida. Na verdade, eu nem, vamos se dizer assim, nem sabia da existência dele. Eu só tinha o nome dele nos meus documentos, né, no meu nome. Mas pra mim era uma pessoa como qualquer. Que pra mim, meu padrasto sempre foi meu pai. Que ele cuidou de mim desde os 2 anos. Legal. E quando foi que você desenvolveu o câncer no testículo? Foi logo depois que eu casei, depois de 1 ano de casado. Quando
Eu coloquei na minha cabeça que eu ia viver do audiovisual. E nesse meio tempo aí que eu tava fazendo freelas em São Paulo, conhecendo várias produtoras, várias galera legal, né? Tentando um network bom pra ter freela todo dia. Foi quando eu desenvolvi esse câncer. Quantos anos você tinha? Tinha 23. 3 anos depois de descobrir uma parte ruim de uma história que não era sua, mas virou a sua história. Sim. Seu pai já era pastor, seu padrasto? Sim, eu acho que na verdade ele já é pastor, presbítero desde quando eu tinha meus 16 anos. Aquele acontecimento sexual do qual você se pune, ele é antes dos 20 anos ou ele está entre os 20 anos e os 23 anos? Porque aqui a gente entra com a análise da pré-queda, para a gente entender o que aconteceu, quando tudo aconteceu, para ligar o acontecimento, o comportamento e o relacionamento. Quando foi esse acontecimento? Foi entre os 20 até os 23. Entre os 20 até os 23. Você começou a dar utilidade para aquele registro que você recebeu, não gostou, não assumiu que não gostou, mas começou a lutar com isso. Sim. Aí você se afasta um pouco do pai ideal que te ofereceram, faz alguma coisa, se pune com a fé do seu pai ideal. Você vai ter que rodar protocolo de combate à dependência emocional com seu pai, com a sua mãe, com seu padrasto e com seu Deus. Porque você se relaciona com o resto de histórias, resto de registros e intenções que você desconhece. Sim. Não tem como eu atender uma expectativa, atender uma intenção que eu desconheço. Quando uma pessoa chega e diz, esse homem me bateu, ela está dizendo muitas outras coisas. Você não pode se aproximar dele, você não pode gostar dele, você não pode ser igual a ele. Tem muita coisa aqui. E aí o seu inconsciente cria essa bagunça. Sim. Você vai em busca de opções e depois vem em busca de confirmações. Na busca por opções, você tentou fazer diferente do que o seu pai adotivo fazia, pregava ou ensinava. Se culpou, continuou confuso e todos esses acontecimentos de doença vêm buscando uma confirmação. Só que eu posso te dizer, você não precisa ficar se castigando, se punindo, porque talvez não seja a vontade do seu Deus, talvez não seja a vontade do seu padrasto, talvez não seja a vontade do seu pai e talvez nem seja a vontade da sua mãe. Você nem sabe por que ela falou aquilo, mas infelizmente falou. Roda um protocolo. Tá bom. Nesse contexto que você falou dos 20 até os 23, né? Eu me relacionava com mulheres todo santo dia. Todos os tipos de mulheres diferentes. Às vezes até 2, 3 vezes por dia. E a minha esposa, eu conheci ela quando eu estava no ensino médio, no 3º ano. E ela estava na 8ª série. A gente tem 3 anos de diferença. Ok. Eu Isso foi que tinha ano? 16 na época e ela tinha 13. Ok. E quando eu entrei no quartel, que eu falei pra você que eu fiquei com shape bom e tal, que eu era cobiçado por todos, eu acabei separando dela. Vocês namoravam? A gente só namorava. Tá bom. E comecei a me envolver com mulherada, só que eu nunca fui de sair, beber, curtir, nem nada. O meu negócio era desejo sexual. E depois de anos e anos, acabamos que a gente se encontrava diversas vezes, né? E acabou dela engravidando e os pais dela falaram que ela não precisava casar comigo. E os meus pais me obrigaram a casar com ela. Tem alguma coisa a ver, né, nisso tudo? Você tá com ela por quê? Hoje é porque eu gosto dela e amo ela. E E ela a tá amo, com né? você por quê? Não entendi. E ela tá com você por quê? Porque ela realmente gosta de mim. Legal. Vocês já tiveram algum problema sério e se separaram ou pensaram em se separar ou coisa do tipo? Sim, diversas vezes. É porque tem uma coisa aí que não bate com a questão do que aconteceu entre 2000 e... Foi 20? É porque tem uma coisa aí que não bate
com o que aconteceu entre os 20 e os 23 anos. Certo. As duas pré-quedas, elas estão diretamente ligadas a atos sexuais, práticas, experiências da qual você se culpa quando você olha a vida com o óculos do seu padrasto. Certo. Certo? Uhum. Então você tem ali o câncer no testículo e agora o excesso de peso. Então tudo isso te afasta daquilo que você condena quando você enxerga o mundo com o óculos do seu padrasto. Certo. E quando você carrega toda aquela bagunça da história do seu pai, que foi sua mãe que te contou depois que você cresceu. Uhum. Só que teve uma coisa no meio aí que foi no intestino. Depois que eu tive o câncer, na verdade eu começou a doer mesmo em janeiro de 22. Só que eu vivia de saúde pública, né? Fui descobrir mesmo que eu tinha em junho de 22. Em julho eu já fiz a cirurgia. E eu tava com a vida meio bagunçada, não tava dando certo os freela, porque eu tive que parar, né, por causa da cirurgia eu tive que ficar um pouco tempo em casa, então você fica um tempo fora do mercado, o povo já começa a dar prioridade a outras pessoas. Uhum. E nisso daí eu comecei a fazer Uber. Já tinha feito Uber quando... Não, tudo bem, mas eu quero saber, no corpo você teve o câncer no testículo, hoje você tá acima do peso e não consegue emagrecer. Só que você falou que teve uma metástase, alguma coisa metástase no meio. abdômen em 2023, depois de um ano que eu fiz a cirurgia do testículo. E o que estava acontecendo nessa época da sua vida? De bom? De bom? Uhum. Eu tinha acabado de entrar numa produtora, que era o que eu queria viver daquilo. Uhum. Fazia um mês que eu tava... Na verdade, eu já soube meio do diagnóstico um mês antes de entrar, que eu já tinha feito a proposta pra mim. Uhum. Só que eu não tinha certeza. Quando eu entrei na produtora, eu tive a certeza que eu tinha que parar mais um mês pra fazer essa cirurgia. Tá. Aí a gente tem que analisar seu teto financeiro. Financeiramente, como é que você tava na época financeiramente, no Uber, antes dessa produtora que eu vivia de freela e de Uber, eu ganhava muito mais do que eu ganharia quando eu entrasse nessa produtora. Mas pelo menos eu teria um fixo mensal. Tá, essa parte aqui a gente pode desconsiderar porque só vai gerar bagunça. A gente olha, pensando nos acontecimentos, a gente olha pro câncer no testículo, hoje pro excesso de peso, porque os dois têm a mesma ligação. Sim. Que é a história que a sua mãe conta do seu pai biológico, a história dela. Sim. Porque você não tem história com seu pai biológico, viu? Não, eu não tenho nenhuma. Então, quando ela te conta, não é sobre o seu pai, é sobre o marido dela. Começa marido ou uma pessoa que foi um namorado? Marido, namorado, amante... Certo. Não importa. É uma relação que você desconhece, que você não controlava e que você não controla agora. Uhum. Roda os protocolos que vai aparecer. Tá. Isso aí você pode rodar. De dependência emocional. Quando entra a religião no meio, bicho, vira uma bagunça porque a pessoa não responde por si. Mas eu não inculpo a religião por nada. Eu também não. Entendeu? Só que você segue uma fé que você desconhece. Sim. Você segue aquilo que o seu padrasto te disse e chancela isso como se Deus tivesse dito para você ou para ele. Uhum. E se considera um cristão, possivelmente sem nunca ter lido a Bíblia. Sim. Que merda, hein? Pois é. Espero que você não rode os protocolos com essa qualidade. Real. Uhum. Então, faça seus questionamentos ali. Orar, você sabe? Sim. Então, fala com teu Deus. Ele já falou com você alguma vez? Já. Então, começa por aí. Aí depois você traz os protocolos. Chegou a hora de aumentar a sua permissão. Toque no link da descrição e preencha a sua ficha. O próximo passo só depende de você.